Uma paz de Deus a todo, um bom dia a todo. Estou gravando esse áudio para mais uma vez para falar sobre um pouquinho da minha casa, da minha vida, qual aconteceu nesse bairro Acopoirado, que eu passei por muita luta, muita prova, muita tribulação, quase eu fiquei aos meus 20 anos de idade aqui nesse lugar. E depois dos meus 20 anos, eu fui embora para Cabreúva. E fiquei mais 25 anos para lá. E hoje Deus permitiu de eu voltar nesse lugar de novo. E estou morando aqui. Mas eu confesso que esse lugar me recorda, me traz muita coisa boa. Que é o tempo de que eu tinha minha mãe, meus pais. Perdi meu pai com 7 anos de idade. E quando eu fui embora, nos meus 21 anos, eu fui embora para Cabreúva. Naquele mesmo ano eu também já perdi a minha mãe. Então, muito Deus tem abençoado nesse lugar, que é o primeiro casamento. Deus tem prometido para mim, desde criança eu sirvo o Senhor, desde pequenininha, que eu já não era nem mal andava, andava no colo da minha mãe, porque eu sou nascido e eu agradeço a Deus que eu sou nascido e recriado num lar cristão. E eu na casa da minha mãe era uma igrejinha bem humilde, bem simples, era uma igrejinha de barro, mas era uma igrejinha que a gente servia ao Senhor naquele lugar, nesse lugar do bairro Encapoeirado. E eu tenho servido também, desde pequenininha, eu tenho servido ao Senhor. Então, foi muita coisa bonita qual o Senhor prometeu na minha vida, mas o Senhor tem cumprido e também o inimigo tem entrado na minha vida. Ele tem entrado para me destruir, para me desanimar. Então eu achava que eu nunca mais ia sobreviver, porque era muita prova, muita luta que eu passei nesse lugar. E também, mas o Senhor, toda vez que eu tinha aquele desânimo, a vontade de parar de servir a Deus, porque eu já estava com uma prova me acalando, a prova já estava me assolando, eu já não tinha força mais para ir para a igreja. Eu lembrava quando Deus preparou do meu casamento, que a minha mãe não tinha condição no meu casamento, o primeiro casamento, eu não tinha condição nem de dar nem um copo de café para fazer meu casamento, que a mãe põe um joelho no chão, e Deus mandou umas irmãs da obra da piedade lá de Sorocaba para mostrar que Deus é Deus na vida da minha mãe e também na minha vida. E eu estava saindo, estava indo para a igreja, uma irmã parou na estrada, irmãzinha, falei, sim, você está indo na igreja, né? Falei assim, pois Deus mostrou para mim que é o enxoval, que o enxoval, que eu tô com ele aqui dentro do carro. É para irmã, quando ela abriu aquela porta daquele carro, eu olhava de tudo, tinha forro de mesa, tinha talheres, tinha de tudo com os irmãos, imagina, com as irmãs, imagina, para um casamento, para um enxoval de casamento. E assim Deus fez comigo. Deus fez comigo. Deus preparou tudo, o bolo. Deus preparou o enxoval. Deus preparou uma festa linda. Mas o inimigo, ele não ficou feliz pela festa. Ele entrou para destruir. Aí chegou um tempo, eu já estava ainda nova de casada. Eu acabei tendo uma decepção com meu primeiro marido. Eu fui traída, continuei vivendo todo esse tempo, mas só o Senhor sabe. Chegou uma época que eu já não aguentava mais.
Mas eu ia na tua igreja, eu falava, Senhor, o que vai sair da minha vida? O Senhor falava, falei assim, falava comigo assim, eu tô trabalhando, a minha promessa na tua vida nunca voltou atrás, e ela não vai ser voltada atrás, e ela continua ainda de pé, tudo que eu prometi para você, eu vou cumprir. E Deus tem cumprido, meu filho também. Deus mostrou nessa época, ele tinha 2 meses de idade, para cumprir na vida da minha, que Deus estava na minha vida, Menancina, com aquela prova que eu estava passando. E Deus cumpriu também. Depois que eu fui para Cabriúva, ele cresceu. E Deus também tem cumprido o desejo do coração, como Deus prometeu com 3 meses de idade. Ele começou a estudar música. Eu agradeço a Deus que hoje ele também serve o Senhor. Não toda a minha família, mas a minha filha mais nova também já serve o Senhor. Então Deus tem feito muita obra bonita na minha vida, a qual também eu retornei para esse lugar, mas para as irmandades, para as pessoas, sabe? A gente tem uma recordação muito triste daqui, mas o Senhor tem me abençoado nesse lugar. E tem dia que a prova vem, mas o Senhor tem prometido que é vitória, que a primeira glória, a segunda glória vai ser melhor do que a primeira. E eu creio tá difícil de eu ficar nesse lugar, porque eu passei por muita dificuldade, por muita prova, muita tristeza eu passei, mas o Senhor tem prometido para mim que o Senhor é comigo, o Senhor está na minha vida nesse lugar, e eu creio em Ti, que o Senhor vai dar a vitória para mim. Então, querida irmandade, eu tenho um passado nesse lugar, não foi fácil, mas o Senhor permitiu eu voltar para cá de novo. E tô eu aqui esperando que Deus entre. Eu creio que Deus vai me dar vitória por completo, porque Ele já me deu no passado, Ele vai dar no presente. Deus não muda, Ele é no passado, Ele é no presente. Tudo que Deus promete na nossa vida, Ele tem cumprido. Se Ele falou desde o ventre da tua mãe, o Senhor tem falado que Ele tem promessa na minha vida. Então, porque eu creio que é promessa que Deus prometeu, Ele não volta atrás. Então é isso um pouquinho, querida irmandade, pessoal, que eu tô falando sobre a minha de volta para minha terra, que é esse lugar que eu voltei de novo. Mas que Deus abençoe a todo, e uma paz de Deus a todo, e uma boa tarde a todo.